Obra Exilados por Amor. Psicografia de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 23. Mais de 2 semanas haviam transcorrido desde que chegara. Arqueado e ofegante, Amenhotepe caminhava na direção de um pequeno riacho que por ali passava. Ajoelhou-se à beira das águas tranquilas, que naquela parte formavam um pequeno lago, e viu sua imagem refletida. Tirando a túnica que lhe cobria o corpo, pôde observar as feridas que aumentavam no peito e nos ombros. Ele as tocou de leve, sem ter dor ou qualquer outra sensação. Levantou-se, ergueu os olhos para o céu e gritou alto: "Por que os deuses estão fazendo isso comigo? O que foi que eu fiz de tão abominável?" Ajoelhando-se outra vez, chorou amargurado até que as lágrimas secassem em seu rosto. Ele sabia que sua situação era terrível. Sentia que nunca mais deixaria aquele lugar, e mesmo que uma vez ou outra lhe viesse à cabeça a ideia de retornar a Mênfis, faltavam-lhe forças para sair dali. Sua mente estava confusa e seu coração profundamente magoado. Amenhotepe sentia-se traído, abandonado e sem esperanças. Cambaleando, alcançou a sombra de uma árvore, deitou-se sob sua ramagem farta e adormeceu. Quando acordou, o sol já despertara no horizonte. Ele recordou o esplendoroso entardecer que via de sua sacada no palácio e teve imenso desejo de voltar. Pensou em seu quarto e subitamente lembrou-se de que havia dias não comia nada. Apenas bebia água pura. Notou então que tinha muita fome. Olhou para o alto da árvore que o protegia e percebeu que era uma tamareira. Tentou subir para colher alguns frutos sem êxito. Não tinha forças. Sentou-se novamente e, com um olhar perdido no horizonte, recomeçou a pensar em morrer. Somente a morte lhe restava como saída. Sabia que não poderia mais voltar para seu lar, para a vida que deixara. Portanto, que a morte viesse o mais depressa possível. Com enorme esforço, levantou-se e andou na direção da fumaça que via de longe. Era uma clareira. Ainda não se aproximara de nenhum dos outros que viviam ali. Tampouco permitira que alguém se aproximasse dele. Não quisera conversa, mantendo-se isolado de todos. Teve muita dificuldade até chegar a um grupo de pessoas sentadas ao redor de uma fogueira. A princípio, o olharam com certa curiosidade, para em seguida, ignorando-o, continuarem o assunto que os entretinha. Amenhotepe avançou mais e perguntou: "Sabem qual erva é a mais venenosa desse lugar?" Os que o ouviram se entreolharam sem responder. Uma mulher se levantou e perguntou: "O que pretende fazer?" "Não há ervas venenosas aqui. Fomos abandonados nesse lugar para morrermos aos poucos. Não acredito que não haja, em algum ponto dessa região, uma planta que se possa tornar veneno. Tem de haver. Elas existem por toda parte." Um homem que estava bem próximo do fogo disse, erguendo um pouco a cabeça: "Deve até haver algumas plantas sim. Porém ninguém aqui sabe qual é. Terá que descobrir sozinho." Indignado, Amenhotepe bradou: "Vocês não fazem nada? Ficam aqui como um bando de imprestáveis, esperando que seus corpos apodreçam? Inúteis!" Outro dos homens que rodeavam a fogueira se ergueu e, agarrando Amenhotepe pela garganta, apertou-a até quase sufocá-lo. Quando conseguiram afastá-lo do arquiteto, ele arrancou a túnica e gritou:
exibindo o corpo desnudo e com um só braço, pois o outro já fora devorado pela lepra. Todos sofremos muito. Basta-nos a dor de nossa solidão, a tortura de morrermos aos poucos. Não precisamos suportar alguém a nos insultar. Chega! Se o vir por perto de novo, não vai precisar de nenhuma planta venenosa. Eu mesmo, com esta minha única mão, acabarei com a sua vida, imbecil. Ao ver o estado lastimável daquele jovem, Amenhotepe afastou-se enojado e correu como pôde para a margem do riacho. Recostou-se sob a tamareira e adormeceu ao relento, coberto pelo céu cintilante de estrelas. O tempo cumpria seu papel. Amenhotepe mal conseguia comer as tamareiras que caíam da árvore frondosa. Estava cada dia mais magro e cansado. As chagas se aprofundavam lentamente e ele já sentia dores pelo corpo todo. Às margens do Nilo, na propriedade de Nitetes e de seus irmãos, Yuzeneb e Beck acertaram a data e os detalhes para a realização do casamento. Entretanto, Nitetes sentia-se infeliz. Estava sendo pressionada pelo irmão a aceitar o casamento com Beck, quando intimamente sabia que tinha de fazer outra coisa. Naquela noite, Yuzeneb trouxe os últimos animais que seriam preparados para as bodas, que aconteceriam dali a 3 dias. Nitetes, em seu quarto, cruzava-o de um lado para outro, até que se sentou na cama pensativa. Então tomou uma decisão. Sob a cama guardava alguns trabalhos que executara antes que o pai partisse. Embrulhou-os com cuidado. Eram 3 pequenas esculturas primorosamente entalhadas em madeira. Ela sabia que mais perto do palácio, com algum mercador, conseguiria uma boa troca. Silenciosamente preparou-se. Separou algumas roupas e as esculturas, colocando tudo em uma sacola. Foi até a porta do quarto, abriu a cortina e observou o movimento que vinha da sala de almoço. Todos estavam entretidos com os preparativos para os festejos do casamento. Desejou chamar Raquel, mas temia que dessa vez ela não ficasse do seu lado. Hesitou. Por fim, ainda escutando a voz carinhosa da amiga, que falava animada de uma das receitas de família que trouxera de seus parentes, saiu pelo outro lado da casa e rápido desapareceu na estrada que levava à capital do reino. Caminhou durante a noite toda, cuidadosa para que ninguém a visse. Já era manhã quando avistou um pequeno povoado com um mercado movimentado. Foi até um dos comerciantes que tinha obras artesanais à venda. Mostrou-lhe uma das estátuas. Impressionado, o mercador declarou só ter visto algo tão belo e perfeito na câmara mortuária do faraó, que estava sendo construída. Sem vacilação, ficou com a peça, dando em troca mantimentos e uma mula bem tratada. Nitetes ficou satisfeita. Era tudo do que precisava. Subiu no animal e já se afastava quando perguntou: "Sabe alguma coisa sobre o ministro-chefe do Egito, senhor?" "Amenhotepe?" Ela anuiu com a cabeça e o homem respondeu num sussurro: "Ele foi enviado para o lugar dos degredados." "Que lugar?" "O lugar onde vão todos os que têm aquela doença horrenda." "Sabe onde fica?" "Fica a caminho da Palestina, entre o deserto de Sur e Amon." "Mas por que pergunta? Qual o seu interesse?" "Apenas curiosidade." Depois de pequena pausa, ela indagou: "E as pessoas não saem de lá?" "Os doentes não podem entrar em parte alguma. Para onde quer que se dirijam, levam consigo as marcas de sua sina,
nunca lhes permitiriam viver perto de outras pessoas. Nitetes agradeceu e iniciou sua jornada. Mas como chegar lá se não conhecia o caminho? Decidiu então que iria até mais próximo ao palácio, onde conseguiria mais informações que a levassem até o irmão doente. Quase sem perceber, ela foi direto para a imponente construção do templo mortuário do faraó. Logo reconheceu o lugar e apressou-se. Desmontou sem dificuldade e viu Ami, que veio saudá-la à entrada da edificação. Nitetes, o que faz por aqui? Pensei que tivesse voltado para casa. Cumprimentando com um aceno de cabeça o antigo supervisor de obra de seu irmão, ela começou a conversa. Como está, Ami? Como anda a construção? Um pouco lenta, agora que nosso mestre foi afastado. Sabe como ele estava quando partiu? Parecia bem, apenas um pouco preocupado. Tem alguma notícia dele, Ami? Não, nenhuma. Quem assumiu a responsabilidade pela obra? Rudamon assumiu a construção juntamente com Iarete. Porém, eles não entendem nada do assunto e estão tornando o trabalho muito difícil. Pobre Ami, não deve estar sendo fácil mesmo. Observando a grande construção que se erguia, ela continuou. Está muito bonita e, por certo, Amenhotep estaria muito orgulhoso de você. Ami, sabe para onde o levaram? Para o lugar dos degredados, em Hermon. É para onde vão os doentes e banidos do reino. E onde fica exatamente? Para que quer saber, Nitetes? Sabe como posso chegar lá? Você pretende ir até Hermon? Está louca? Ninguém volta de lá. Não faça isso. É muito jovem e tem toda a vida pela frente. Por que estragar tudo? Não poderá ajudar Amenhotep. Tenho certeza de que ele precisa de mim e de que posso ajudá-lo. Sabe como se vai até lá? Não importa o que eu diga, não vai desistir, não é? Não importa quão perigosa seja a viagem, nada impedirá. Ela sorriu ao confirmar. Nada. Tenho viajado por estradas muito mais longas para estar com Amenhotep. Acredite-me. Ami fitou sem compreender. Nitetes perguntou novamente. Pode me ajudar, Ami? Poderia pedir a algum escravo conhecedor do caminho que a levasse, só que nada tenho para dar em troca. Ela tirou outra escultura da sacola e entregou-a ao amigo. Tome, talvez isso sirva. Com outra peça consegui, de um mercador, mantimentos e o animal. Ami tomou a estátua nas mãos e examinou-a com atenção. Era linda. Ia questionar a jovem, mas achou melhor dizer apenas: fique aqui, vou ver o que consigo. Depois de algum tempo de espera, Nitetes viu Ami chegando com 2 homens muito simples. Ao se aproximarem, Ami explicou: estes são servos de minha confiança. Eles conhecem o caminho e a levarão até bem perto do lugar. Depois voltarão e lhes entregarei a escultura. Ótimo, podemos ir já? Não prefere passar a noite aqui e viajar pela manhã? É mais seguro. Quero ir imediatamente. Preciso chegar depressa. Estou muito preocupada com o estado de Amenhotep. Receio que ele não suporte o sofrimento e acabe com a própria vida. O que seria até um bem para ele. Não diga isso, Ami. A vida é nossa oportunidade. Enquanto estamos aqui, podemos lutar, vencer, renovar, construir. Mas a situação dele é muito difícil. Eu sei, por isso quero estar ao seu lado nessa etapa. Ela já se preparava para subir na mula, quando Ami a segurou pelo braço e perguntou: E você, Nitetes, vai entregar a vida dessa maneira? Não deveria também lutar, construir, como você mesma disse? É exatamente o que estou fazendo. Para isso estou aqui. Sem dizer mais nada, ela montou no animal e agradeceu. Muito obrigado por tudo, Ami. Nunca vou esquecer quanto me ajudou, meu amigo.
Seu coração é generoso e bom. Que o Deus único esteja sempre com você. Antes que ele pudesse indagar que Deus era aquele, ela se virou e partiu, seguida pelos 2 servos que também levavam grande quantidade de mantimentos obtida por Ami. Ele acenou, admirando profundamente aquela jovem mulher, determinada e corajosa, que iria sacrificar a sua vida para ajudar o irmão.